Em Mateus 23, 18 diz assim: e dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Mateus 23, 18. Vamos estar lendo lá? Mateus 23, 18. Só que eu vou ler um pouquinho mais para frente. Então vamos estar lendo aqui 18 primeiro. E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. Que até então o nosso Criador habitava nesse templo. E eu confirmo para você que não habita mais. Estevão morreu falando isso. Pois o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Você pode encontrar isso em Atos 7. Você pode encontrar isso em Atos 17. Você pode encontrar isso em Hebreus 9. Você pode encontrar isso em Mateus 6. Que o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, até aquele momento, antes, né? Porque no caso ali, o Messias estava cumprindo a lei. Ele tinha que cumprir a lei. Então, ele estava cumprindo ainda a lei. Então, até esse tempo, o Criador, eles ainda pensavam, né? Que o Criador habitava no templo. Mas só que já não habitava mais há muito tempo. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe do altar. Porque quando você lê, quando o pastor chama a sua atenção para ler esse versículo, ele já começa a confundir a sua mente, já para você entender que essa oferta era dinheiro. E você sabe que não era. Se você não sabe, então você vai ficar sabendo agora. Se você não soube, não sabia, não viu os outros vídeos, não viu o que falamos atrás, você está na metade do vídeo, sei lá o que, e de repente está ouvindo isso agora, então eu te dou um alerta. Altar não existe mais. Altar nunca existiu para esse tipo de coisa. Para dinheiro, para pregação, para casamentos. Quem mais? Tem várias coisas, né? Para oração, para renovação. Quem mais que tem? Para subir alguém de cargo, diácono para presbítero, obreiro para diácono, presbítero para evangelista, evangelista para pastor. Isso é tudo mentira. Altar, subia-se nele vivo e descia-se dele morto. Altar era para sacrifício. Altar nunca foi para pregação igual esses pastores fazem. Então, quando diz aqui o versículo, e o próprio Messias diz, e dizeis, versículo 18, e dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada. Isso é os sacerdotes que diziam, né? Mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Aí então o Messias vem ensinando eles, né? Os sacerdotes que estavam dizendo que o altar não era nada, e sim era a oferta. Então ele diz aqui, os cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Santificava a oferta animal, meu irmão. Era um animal, não dinheiro, não 50 reais, não 100 reais, não 10 reais, nada de dinheiro. Altar, quando a Bíblia fala de altar, nunca, jamais falou desses altares que tem hoje nessas sinagogas de Satanás. Quando a Bíblia cita altar, ela está falando de altar, de animal, de sacrifício. De sacrifício. Por isso diz também que nós somos o altar do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Porque o altar está em nós hoje. Não precisamos mais desse altar para matar animal. E muito menos esse altar de igreja, de sinagogas de Satanás. Então diz aqui, aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Mas lembra que o Messias ainda estava cumprindo a lei. E como eu aprendi também, você acha que eu estou lendo aqui o Novo Testamento? Só porque diz aqui que eu estou em Mateus, no livro de Mateus 23, você acha que eu já estou no Novo Testamento?
E o que eu aprendi, e é uma grande verdade, que isso está em Hebreus, se não me engano, em Hebreus 7 ou Hebreus 9 também, que diz que, ali ensina também, né, que o testamento só é válido quando alguém morre, quando o testador do testamento morre. No caso, o testador aqui era o nosso Messias, e aqui ele não tinha morrido ainda. Só virou Novo Testamento de Atos para frente. Até João, Mateus, Marcos, Lucas, João, não era Nova Aliança, era ainda o Velho Testamento, era ainda a Antiga Aliança. Por isso que muitas coisas que você vê aqui o Messias fazendo, ele simplesmente estava respeitando a lei, porque diz a Escritura também que ele não pecou sobre a lei. Nem sobre a lei, nem nada o nosso Messias pecou, porque se houvesse um simples pecado que alguém acusasse, que alguém chegasse nele e acusasse ele desse pecado, um pecado mínimo que for, pronto, ele já não podia ser o Messias. Então ele seguiu a lei até a morte. Ele seguiu tudo que ele tinha que seguir até a morte. Por isso ele diz aqui também sobre o templo. Ele diz também sobre o altar, que até então o altar era válido, porque ele estava seguindo a lei, então ele não estava ensinando nada de errado. Por isso que ele disse, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, porque a lei falava dele, então ele veio para cumprir a lei. Você consegue entender, meu irmão, que altar hoje não existe. Isso é uma invenção do homem, mentindo para você. Igreja não é templo. Templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito do Criador. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, diz assim, não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, e que os que servem ao altar participam do altar? Isso foi o que nós lemos, não é verdade? Lá atrás, porque aí eu pulei para que nós estivéssemos lendo sobre o altar, para entender o que é o altar, não é verdade? Porque fala do altar aqui. Então vamos ver o que significa esse versículo, essa passagem. 1 Coríntios capítulo 9, só que eu te convido a ler do versículo 1. Eu vou ser bem rápido para não tomar tempo nenhum. Não sou eu livre, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 9, não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi o Salvador, nosso mestre? Não sois vós minha obra no Messias? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Messias o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Olha, Paulo tem direito de comer e beber, hein? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo de outros apóstolos e dos irmãos do Messias e de Quefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho? Veja que Paulo está dizendo aqui, olha, eu não tenho direito de ter mulher, não. É só o Quefas que tem, só os apóstolos que tem, eu e Barnabé não tem. Nós não temos direito de deixar o trabalho, de comer, de beber. Como diz o versículo 4, não temos nós, porventura, o direito de comer e beber sem que trabalhe. Isso ele está dizendo. Versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta seu rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Pronto. Do versículo 7 em diante, meu irmão, eu já ouvi pastor também falar isso, você ouve pastor falar isso também. Aí se você pegar somente esses versículos, essa passagem aqui de nada, né, que ela significa nada quando alguém ensina sobre ela, somente sobre ela. Então você vai passar, você jamais vai entender a verdade, você vai ficar aquilo na mente, que o seu pastor, o homem que se intitula seu pastor, que ele é só seu. Então ele inventa para você e põe isso na sua cabeça. E aí é difícil de você esquecer. Então por isso que eu chamo você para lermos todo um contexto, para podermos entender melhor. Então diz aqui o versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua custa? Ou seja, ninguém. Não é verdade? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ninguém. Todo mundo que planta, do que planta, come. É lógico, é óbvio. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? A pessoa que vai lá tirar o leite, ele toma do leite também, correto?
Versículo 8, trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha, Deuteronômio 25:4. Acaso o Criador tem dó dos bois? Versículo 10, não é na realidade em atenção a nós que ele diz isto? Sim, por certo que é por nós que está escrito, quem trabalha deve trabalhar com esperança, e igualmente quem debulha deve debulhar com a esperança de receber a sua parte. Versículo 11, se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Versículo 12, se outros se arrogam esse direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso desse direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho do Messias. Versículo 12, eu vou parar aqui no versículo 12, para não ficar extenso, para a gente não se perder, né? Mas Paulo fala aqui para Coríntios tudo. O boi tem que comer, não pode fechar a boca do boi. A pessoa que planta a vinha, ela tem que comer da vinha. A pessoa que tira o leite, que cuida do rebanho, ele tem que tomar do leite. Ninguém vai à guerra por sua própria custa, ou seja, se você vai na guerra, alguém está pagando para você ir. Então tudo tem o seu custo, não é verdade? Aí o que o homem titulado pastor faz? Eu estou aqui pregando no altar, então eu quero o meu salário. E qual é o salário do pastor homem? Do homem que se intitula pastor? O salário dele é dinheiro. Lucas 10:7 não é dinheiro. Quando Paulo fala aqui no versículo 4, não temos nós porventura o direito de comer e beber, irmão, quando é que você leu aqui no livro de Coríntios, capítulo 9, onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Você pode estar me mostrando, eu preciso saber, você que é pastor, onde é que está escrito aqui que o homem titulado pastor tem que ter um dinheiro na mão, tem que receber em dinheiro o que ele faz? Aonde é? Não, você não vai encontrar. Então não existe dinheiro na sua mão. Quando diz que ali no versículo 4 que Paulo fala que ele tem direito de comer e de beber, é só isso, meu irmão. Não tem mais nada, porque antigamente Paulo trabalhava. Você acha que Paulo trabalhava para comprar carro? Você acha que Paulo trabalhava para comprar casas? Você acha que Paulo trabalhava para comprar navios? Para comprar aviões? Para comprar, vamos dizer, para comprar camelo que lá tinha, para comprar jegue, para comprar burro que lá tinha, para comprar boi? Você acha que Paulo trabalhava para isso? De maneira nenhuma, meu irmão. Paulo só simplesmente trabalhava para comer e beber. Então, quando ele diz, acaso nós não podemos comer e beber como fazem os outros irmãos? Porque os outros irmãos, eles como andarilho, eles andavam pregando, andavam. Então eles tinham o direito de comer sem trabalhar. O trabalho deles era pregar, era falar do amor do Salvador, do amor do nosso Criador. Hoje, o homem cobra para falar desse amor. Por que ele cobra? Antigamente as pessoas ali, os apóstolos, comiam e bebiam do que os outros davam, porque não existia a Bíblia. Por que eu insisto ainda em falar que você tem a sua salvação por R$5? Porque hoje onde você vai, você paga R$5 uma Bíblia. Antigamente essa palavra, esse monte de carta que Paulo mandou, né, os evangelhos, né, vou dizer assim para você entender, de Mateus, Marcos, Lucas e João, as pessoas não tinham. Então os apóstolos tinham que se deslocar das suas cidades, das suas casas, das suas famílias, para ir estar falando dessa pregação, da vinda do Messias. Eles tinham que sair falando, então não tinham como trabalhar. Agora hoje, meu irmão, não precisa mais. O que está dito já está dito. O que foi dito já está escrito. Não tem mais o que inventar, não tem mais o que falar.
Já está tudo escrito, já está tudo ali na Bíblia, tudo nas Escrituras. Então, quando Paulo fala ali, ele dizia que trabalhava. Você viu, ele trabalhava. No versículo 10 diz, não é a realidade. No versículo 11. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos os vossos bens materiais? Isso porque Paulo estava dizendo, olha, é pecado se eu não viver mais o meu trabalho? É pecado se eu sair falando do Messias e depois chegar na hora do almoço comer na sua casa? Só comer, viu, meu irmão? É só comer e beber. É só comer, beber e vestir também, né? É só isso. Agora, os homens de hoje que se intitulam pastor, eles querem comer, beber, roupa nova, boa, bonita, quer carro bom, novo, quer casa boa, nova, bonitinha. Hoje os homens querem isso. E veja só, que aqueles homens antigamente pregavam 24 horas no dia. Hoje o seu pastor que se intitula pastor, ou o homem que se intitula seu pastor, prega por 2 horas. Às vezes 2, 3 vezes na semana. Isso dentro da igreja, né? Isso dentro da igreja, onde só ele pode falar. Ninguém mais pode falar. No final do culto, se alguém for questionar ele, já põe pra rua. Vai pra rua, vai embora. Você tá fora. Você me questionou já a 3ª vez que você me questiona. Pode ir embora. Fizeram isso comigo, não vai fazer isso com você? Fizeram isso com nós, não vai fazer isso com você? Óbvio, certamente que vai fazer isso com você. Então nós falamos aqui no versículo 12. Todos os homens que se intitulam pastor, pega esse versículo dessa forma que eu falei, né? Só que estão errados. Mas eles pegam com unha e dente, porque foi Paulo quem falou, né? Eles pegam isso. Versículo 12. Se outros se arrogam esse direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso desse direito. Por que os homens que se intitulam pastor pega do versículo 1 ao versículo 11? Opa, Paulo falou, né? E mente e pega dinheiro, né? Dizem que é dinheiro que Paulo está falando, mas eu não vi. Você leu comigo? Você leu? Dinheiro? Não. Mas os homens dizem que é dinheiro. Mas chegando aqui no versículo 12, eles não leem. Eles não leem, porque Paulo está avisando aqui. Paulo está falando. Entretanto, não temos feito uso desse direito. Paulo jamais pegou 1 centavo de alguém. Paulo não comia à custa de ninguém. Eu vou deixar o versículo para você estar vendo. Que ele não fazia, ele não pegava, ele não comia à custa de ninguém, ele não bebia à custa de ninguém, ele não se vestia à custa de ninguém. Por isso que ele diz aqui no versículo 12, entretanto, não temos feito desse direito, sofremos tudo, ele e Barnabé, sofremos tudo para não pôr obstáculo algum à vida do Messias. Então, Paulo está dizendo ali que ele não fazia. Então, meu irmão, por que os homens não fazem isso também? Não, se pega a pregação de Paulo do versículo 1 até o 11, mentindo, dizendo que Paulo está falando do dinheiro e não falou do dinheiro. Eles dizem que Paulo falou do dinheiro, mas ele não falou do dinheiro. Tá bom, vamos dizer que ele falou. Então por que não pega o versículo 12? E param de fazer o que estão fazendo, porque Paulo diz aqui, entretanto, não temos feito uso desse direito. Paulo não fazia isso. Paulo nunca fez isso. Sofremos tudo para não pôr obstáculo sobre a pregação, sobre a palavra do Messias. No versículo 13, não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, e os que servem ao altar participam do altar? Esse é o versículo chave dos homens que se intitulam pastores, que se intitula pastor. Esse é o versículo chave deles. Assim, versículo 14, assim também ordenou o Messias que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Olha que beleza, meu irmão. O que eu estou falando então? Eu estou falando besteira. Então, eu estou falando besteira, porque está escrito. Mas se está escrito, o que eu estou falando então? O que eu estou falando de errado então? O versículo chave para os homens
é realmente esse versículo 13 e 14. Irmãos, quando diz o versículo 13 e o versículo 14, que diz que os ministros do culto vivem do culto e os que servem ao altar participam do altar, ou em outras versões está, comem do altar, o que eles comem do altar, meu irmão? Paulo está falando aqui dos sacerdotes. Paulo está falando aqui que se ele prega culto, veja bem, não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e os que servem ao altar comem do altar? Ou seja, se os que comem do altar, os sacerdotes, comem do altar o que, meu irmão? O que eu venho falando que é o altar? Que o altar significava, que aqui, diante das Escrituras, o que significa o altar? O altar é onde subia-se vivo e descia-se morto. O que subia-se vivo? Eram animais para o sacrifício. E era exatamente desses sacrifícios que se subia no altar em que os sacerdotes comiam do altar. É como realmente está escrito aqui. Então Paulo pergunta antes, não sabeis que o ministro do culto vivem do culto? Sim, vivem do culto. Mas vivem do quê? De oferta, meu irmão? Mentira. Ali viviam da oferta, sim. Ali, sim, é real. Vivia da oferta, mas só para comer, que a oferta era animal, que subia, era sacrificado, queimada, e ela se servia de churrasco, né, de carne assada para eles. Eles comiam do altar, ali sim. Os que vivem do culto como? Com dinheiro? Está escrito, meu irmão, nesse versículo 13, está escrito, não sabeis que os ministros do culto vivem do dinheiro do culto? Está escrito isso, meu querido. Meu amado, está escrito que é do dinheiro que vivem os que pregam? Onde é que está escrito isso? Me diz que eu preciso saber. Eu tenho que saber, meu irmão, que está escrito que os homens que pregam em cima desses altares mentirosos, falsos, dessas igrejas de Satanás, esses homens pregam que recebem, que necessitam receber dinheiro, que o salário é dinheiro. Então, me mostrem onde é que está escrito isso, meu querido. Onde é que está escrito que os homens têm que viver do dinheiro dos homens? Os homens que se intitulam pastor têm que receber dízimo. Me ensina isso que eu não sei. Quando eles dizem que é para a igreja de Deus, a igreja do Senhor, meu irmão, passou da hora de você acordar. Esse dinheiro é para eles. Esse dinheiro é para eles. Você não vê como que o Bispo Macedo cresceu? Como que o Bispo Macedo se enricou? Não consegue ver isso? O R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, né? Marco Feliciano, Gilberto. Você não vê como esses homens se enricam fácil? Não, você não consegue ver. Ah, mas aí você diz, o meu pastor, não, meu pastor, a igreja do meu pastor é pequenininha, é pequenininha. É pequenininha porque não sabe o jeito de ganhar dinheiro. Por isso que é pequenininha, porque se ele souber o jeito de ganhar dinheiro, ele vai ser um Bispo Macedo. Bispo, né? Ele vai ser um Macedo. Né? Ele vai ser, porque ele não vai querer ficar sem ganhar o dele. Se ele tem a igreja, meu irmão, ele está sustentando da igreja. Ele não pode trabalhar e cuidar da igreja. Ele não pode trabalhar e cuidar da igreja. O pastor que faz isso, ele trabalha, cuida da igreja, ao mesmo tempo ele vela pela sua alma. Peraí, que bagunça que é essa? Não, o pastor trabalha. O pastor não pega dinheiro de ninguém. Ele vai na igreja, ele prega na igreja, ele vela pela minha alma, ele ora por mim, ué. Então está tudo embolado, está tudo errado. As escrituras não consta isso, não falam. Nem vamos sair também desse assunto, né? Vamos ficar aqui no assunto dinheiro, no assunto salário, no assunto altar. E aqui, meu irmão, no versículo 13, não, o que diz, do 1 Coríntios capítulo 9, não sabeis que os ministros do culto vivem do culto? Vivem de comer e de beber, somente isso, meu irmão. E lembrando que eles trabalhavam 24 horas por dia falando da palavra, pregando a palavra, e verdadeira, é correta.
Então, mas eles falam de comer, de beber, só e mais nada. Versículo 14. Assim também ordenou o Messias que os que anunciam do Evangelho vivam do Evangelho. Onde foi que o Messias? Versículo 14. Vamos ver que isso aqui é um mandamento, irmão. Isso aqui é o verdadeiro mandamento. Assim também ordenou o Messias que os que anunciam a palavra vivam da palavra. Meu irmão, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que relata a vinda do Messias, onde ele conversa com as pessoas, onde ele fala, onde está escrito num desses 4 livros, onde é que está escrito que o Messias mandou que as pessoas vivessem, os discípulos vivessem desse culto, vivessem dessa pregação, dessa palavra, desse evangelho, com dinheiro. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Mais uma vez você não vai poder me provar. Mais uma vez você vai ficar com cara de mentiroso, com cara de espantalho. Você vai ficar mentiroso. E sou eu que estou desmentindo você? Não, meu irmão, é a palavra que nós estamos lendo. É a palavra que nós estamos lendo. Não sou eu, é o que já está escrito.